Olá, queridos irmãos, graça e paz. Hoje, dia do Senhor, domingo, dia de estudarmos as Escrituras, dia de podermos também orarmos, mesmo que cada um em seus lares. É um momento de adoração, de louvor ao nosso Deus, e nós precisamos estar sempre prontos para isto, né? Eu estou com uma sensação muito boa de que está próximo de encerrar esse período, meus irmãos, nós estamos vivendo. Se o Senhor quiser e pela graça de Deus, em breve nós estaremos de volta juntos para podermos cultuar o Senhor no templo. Nós vamos iniciar então o estudo das Escrituras Sagradas nessa manhã gloriosa, esse domingo que o Senhor nos deu, está nos dando, estudando a última lição, o último estudo da série da revitalização da igreja, né? Nós estamos já há algum tempo estudando esse tema, a revitalização da igreja, e hoje eu queria estudar a última lição com os irmãos, e o tema da lição é a revitalização como condição para a frutificação. A revitalização como condição para a frutificação. O Senhor, meus irmãos, Ele quer, na verdade Ele exige que a sua igreja frutifique, nós vamos ver isso. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos meditar neste capítulo e estudar esse tema. Evangelho de João, capítulo 15, leremos todo o capítulo. Eu lerei, os irmãos acompanharão em suas casas a leitura desse texto. Diz assim, João capítulo 15: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que eu produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois, meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo não amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros.
Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles, tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santo e eterno Deus, esteja, Pai Santo, abençoando os teus servos que estarão meditando e estudando comigo, ó Deus, esta lição da escola dominical, este texto sagrado que acabamos de ler. Que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, ó Deus amado, para que guardemos a Tua palavra em nosso coração e sirvamos o Senhor com alegria, Pai. Abençoa o Teu povo, dá-nos força, Deus, revigora a nossa alma, alimenta-nos com a Tua palavra, Senhor, para que sejamos fortalecidos e preparados, ó Deus, para quando retornarmos, ó Deus, ao convívio social, ao juntamento solene, à comunhão dos santos, que estejamos todos prontos e fortalecidos no Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A revitalização como condição para a frutificação. Nós vimos, meus irmãos, que neste capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus ele compara a sua igreja, os seus discípulos, a ramos, a galhos que estão ligados a uma grande videira, que é o próprio Cristo. E Cristo ele nos chama a atenção aqui para a designação pelo qual ele nos chamou. Ele nos chamou e nos designou para que tenhamos uma vida frutífera. Ele diz no versículo de número 16 do capítulo 15 que não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu, e Ele nos escolheu para nos designar e darmos frutos para Ele. Versículo 16. Porém, meus irmãos, para a gente produzir esse fruto que o Senhor quer que produzamos, nós precisamos estar ligados em Jesus. Ele diz aqui no versículo 5 que Ele é a videira, nós somos os ramos, e quem está nele, né? Quem está nele e Ele em nós, esse vai dar muito fruto. Então, estar em Cristo é a condição a condição primordial, é o fator vital para darmos fruto. Porém, meus irmãos, a vitalidade, ela com o tempo, a vitalidade da vida cristã, ela com o tempo ela pode desacelerar, ela pode diminuir, e por isso nós precisamos estarmos sempre sendo revitalizados. Eu já defini esse termo com os irmãos, eu quero mais uma vez lembrá-los do que significa revitalização, e o termo significa tornar a vitalizar, ou insuflar nova vida, ou novo vigor em alguém. Então, quando falamos em revitalização, estamos falando em um retorno à vitalidade, um retorno a uma vida de vigor, de vontade de servir a Deus. Nós precisamos, nesse sentido, estarmos sempre sendo revitalizados, sempre sendo fortalecidos, sempre sendo preparados, renovados pelo Senhor para o seu
trabalho. O apóstolo Paulo, ele disse em Colossenses capítulo 1, versículo 10, que nós devemos viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Assim, meus irmãos, para que a igreja frutifique, ela precisa realizar ou entender algumas coisas muito importantes para a sua vida nessa dinâmica de serviço cristão. E a primeira coisa que o Senhor Jesus nos ensina aqui nesse texto é acerca do papel da Trindade nesse processo de frutificação da igreja. Observe, meus irmãos, a partir do versículo de número 1, aqui o Senhor Jesus, ele apresentando a própria Trindade nesse processo de preparação da igreja para a sua vitalidade e também para a sua frutificação. No versículo 1, o Senhor Jesus diz que o Pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Significa então que a lavoura é de Deus. A igreja, ela é do Senhor e ele é o agricultor. Essa ideia, ela também é apresentada pelo apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Depois você pode ler esse texto. E nós somos essa lavoura de Deus, somos esses cooperadores do Senhor e ele é o agricultor, ele é quem cuida de todos nós, ele é quem cuida da lavoura, ele é quem deseja ver essa lavoura produzindo frutos em abundância, como diz o versículo de número 2. É o Pai quem poda, é o Pai quem cuida, o Pai quem limpa, é quem produz e que faz produzir muitos frutos, como diz o apóstolo Paulo também em Filipenses capítulo 2, versículo 13, lá ele diz que Deus é quem efetua em nós, tanto o seu querer como o seu realizar, segundo a sua boa vontade. Ele é o grande agricultor que quer ver a sua lavoura bonita, produzindo muitos frutos. Mas Jesus aqui também, ele se apresenta como sendo a própria videira. O Pai é o agricultor e Jesus é a videira. Ele é a videira verdadeira, conforme ele diz no versículo de número 1. E ele, meus irmãos, se apresenta dessa forma para se mostrar como o provedor dessa revitalização. Tudo quanto ele ouviu de seu Pai, conforme o versículo 15, ele tem nos dado a conhecer. Ele é aquele que usado ou ele está presente na igreja para produzir justamente aquilo que precisamos, a revitalização. Ele deixou bem claro que sem ele, meus irmãos, não temos como experimentar a verdadeira revitalização e chegarmos à frutificação, conforme os versos 4 até o versículo de número 7. Portanto, meus irmãos, nenhuma estratégia para crescimento da igreja, para a revitalização da igreja, nenhuma estratégia é capaz de substituir o papel de Cristo nesse processo de revitalização. Sem ele, ou se não estivermos nele, nós não podemos frutificar. Mas aí, concluindo esse processo da Trindade, Jesus também aqui, ele apresenta o Espírito Santo de Deus como o agente dessa revitalização. Observem aí o versículo 26. Jesus ele disse assim: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Esse dará testemunho de mim. E é no capítulo 16 que Jesus ele vai dar maiores explicações sobre a função do Espírito Santo de Deus. E neste caso aqui, o Espírito Santo de Deus ele funciona, ele age como aquele que dá testemunho. É o Espírito Santo quem faz todos nós compreendermos e confirma em nossos corações a obra de Cristo. Através do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, que então nós compreendemos o que Cristo quer para nós, o que Cristo quer para a sua igreja, e por isso nós, com a presença do Espírito Santo, somos guiados, somos conduzidos a fazer o que é da vontade
de Cristo e do Pai, o grande agricultor. É assim que a Trindade, ela então trabalha para o bem da lavoura, para o bem da igreja, para que a igreja frutifique. Mas o Senhor Jesus, ele nos ensina também aqui uma segunda forma para que a igreja ela possa produzir fruto, que é a função da sua palavra. A palavra é um instrumento usado pelo Senhor para a revitalização. Vejam o versículo de número 3. Ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Já que estamos falando aqui, já que Jesus está comparando a sua igreja com uma grande lavoura, né? Ou como se fôssemos ramos, galhos desta grande videira, então nós poderíamos aqui comparar a palavra do Senhor como sendo um instrumento que traz duas coisas para a vida da igreja, como esta grande lavoura. Primeiro, a palavra de Deus é um instrumento que nos mantém como uma árvore bem cuidada. É a palavra de Deus quem poda os galhos atrofiados. É a palavra de Deus quem vai então limpar toda esta árvore. E ele faz isso, meus irmãos, tirando aqueles galhos que podem ser comparados com alguns pecados ou apegos exagerados que nós temos, como por exemplo, apegos a certos costumes, tradições e até convicções teológicas que não estão de acordo com a palavra de Deus, que não se harmoniza com as Escrituras. Então é a própria palavra quem vai podar, quem vai então limpar a igreja desses pensamentos ou desses galhos velhos, ruins, que já não tem mais função. É interessante, né? Porque às vezes a gente se apega com certas coisas que há anos ou há tempos nós convivemos e que é a palavra de Deus quem vai revelar que elas não tem mais utilidade para a vida da igreja. As Escrituras, são as Escrituras que vão nos ensinar a nos desapegarmos a certos costumes. Mas também, meus irmãos, a palavra de Deus, ela serve como um instrumento de revitalização na limpeza da igreja, né? É também a palavra de Deus a responsável por purificar a igreja com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Imaginemos que as Escrituras também possam servir como uma espécie de inseticida para matar os fungos e os insetos que vêm para então prejudicar esta lavoura de Deus. Os parasitas, eles podem ser identificados como os pecados ocultos, por exemplo, ou os sentimentos maus, ou os desejos impuros que estão no nosso coração, que estão corroendo a nossa vida, nos atrapalhando em nosso caminhar cristão. E a palavra de Deus, é a pregação da palavra de Deus que vai então tirar, eliminar esses problemas no nosso meio. É por isso que o salmista, ele enaltece a palavra de Deus em todo o Salmo 119, né? Nós conhecemos um versículo muito famoso do Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas é também no Salmo 19 em que Davi diz assim: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Assim, meus irmãos, a palavra de Deus, ela serve como um instrumento para produzir essa revitalização. Sem as Escrituras, sem a palavra de Deus, nós não podemos nos cuidar ou sermos cuidados para sermos uma maravilhosa lavoura diante de Deus. Mas a terceira coisa que o Senhor Jesus nos ensina aqui para mostrar a necessidade dessa revitalização da igreja, que é comparado como essa lavoura ou como esses ramos dessa grande videira, o amor que se torna como uma seiva
da revitalização. O amor é essa espécie de propriedade nutritiva que deixa a planta mais saudável, que deixa a igreja saudável, meus irmãos. O Senhor Jesus, ele nos ensina isso a partir do versículo de número 9. Os irmãos podem observar até o versículo de número 17, Jesus enfatizando aqui a necessidade do amor. No versículo de número 9, o Senhor diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E vejam, meus irmãos, que nos versículos seguintes o Senhor está aqui nos chamando a atenção para percebermos o amor de Deus por nós e permanecermos nesse amor. Ele diz no versículo número 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E ele continua, meus irmãos, observem aí o versículo de número 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele nos chama e nos designa a uma vida cheia de frutos e frutos permanentes, meus irmãos. E essa ênfase ao amor não pode passar desapercebida aqui nos ensinamentos do Senhor Jesus. Muitas vezes, meus irmãos, a ânsia por contemplar resultados numéricos e muitas vezes vermos muitos líderes que estão buscando com boas intenções a revitalização e o crescimento da igreja, às vezes cometem alguns equívocos, alguns erros, às vezes se empolgam com métodos, estratégias e modelos anunciados como altamente eficazes e se esquecem de que a revitalização ela envolve pessoas. Esse é o grande segredo, meus irmãos, do cuidado da lavoura de Deus. A lavoura de Deus ela é composta por pessoas. Nós não somos máquinas. Nós somos pessoas que temos sentimentos. E por isso nós precisamos então entender a dinâmica desse processo de cuidado para que a lavoura de Deus ela produza muito fruto. Então é importante a criação de um ambiente de amor que envolva a igreja como a lavoura de Deus, meus irmãos. O amor é que fará a vitalidade do Espírito fluir na mente e no coração das pessoas. Precisamos nutrir esse amor uns para com os outros, meus irmãos. Quando a igreja ela não produz ou ela não busca esse amor, ela se torna uma igreja amarga. Ela se torna uma igreja onde as ervas daninhas elas começam a crescer dentro dela e os espinhos também começam a sufocar a lavoura de Deus. Por isso, meus irmãos, é imprescindível, como o Senhor Jesus nos ensina aqui, que essa lavoura ela seja então coberta com o amor de Deus, como essa espécie de seiva, como esse nutriente que vai embelezar a igreja do Senhor. Sem o amor na igreja, sem as boas relações, sem um trabalho que produza esse amor uns para com os outros, meus irmãos, a lavoura do Senhor, ela não será bonita e bem vistosa. Mas o quarto princípio que o Senhor Jesus nos ensina aqui como uma condição para que a revitalização ela produza frutos é a consagração e o compromisso missionário como os últimos frutos dessa revitalização. Observe, meus irmãos, que nesse texto Jesus ele nos dá uma grande lição sobre os mais significativos frutos da missão. E vejam que os critérios adotados hoje para aferir, para medir a revitalização de uma igreja, elas até são questionáveis. Por exemplo, às vezes as pessoas elas medem como critério para se perceber se uma igreja está revitalizada ou não,
como por exemplo a quantidade de membros, o número de novas igrejas plantadas por esta igreja, a flexibilidade orgânica e litúrgica, a contextualização da linguagem, o volume de contribuição financeira e assim por diante, e que são fatores importantes, mas que não podem retratar corretamente os frutos mais esperados pelo Senhor. Observem que Jesus, ele nos ensina aqui que a revitalização da igreja, ela deve gerar, antes de tudo, maior intimidade entre Deus e os seus discípulos. Observem os versos de número 14 e 15, o Senhor Jesus nos ensinando isso. Ele diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus, ele é o amigo da igreja, ele é o nosso amigo, ele nos trata e nos tem como uma relação de amizade, de intimidade. A igreja, ela é revitalizada por alcançar um profundo nível de comunhão com Deus, traduzido em quebrantamento, em mudança de vida e em consagração incondicional, meus irmãos. Isso é condição para que se chegue ao estágio desejado, indicado por Jesus aqui. No verso número 21 ele diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Olha que coisa gloriosa, meus irmãos. Não podemos esquecer disso. O Senhor quer que tenhamos intimidade com Ele, assim como Ele tem conosco. Veja, Ele diz: eu não vos chamo mais você de servos, eu vos chamo de amigos, porque eu tenho uma relação de amizade, de intimidade com vocês, e quero e peço para que sejamos um como Cristo é um com o Pai. Mas a segunda coisa que o Senhor Jesus nos ensina aqui nesse processo é que a revitalização, ela desperta e prepara a igreja para a sua verdadeira missão. O capítulo 15, meus irmãos, do Evangelho de João, ele termina com essas palavras do Senhor Jesus, versículo número 26. Ele diz assim: quando, porém, vier o Consolador, aliás, versículo 27, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E no verso 26 ele diz que o Espírito Santo será a sua testemunha, mas ele diz que nós estaremos com o Espírito Santo testemunhando do próprio Cristo. Testemunhando do próprio Cristo. Como disse o Senhor Jesus aos seus discípulos no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e nos confins da terra. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, disse o Senhor Jesus. Podemos então, meus irmãos, resumir e sintetizar os frutos da revitalização nos dois grandes mandamentos do Senhor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Somos testemunhas de Cristo até os confins da terra quando demonstramos amor para com Deus, o grande agricultor da grande lavoura, e quando amamos o nosso próximo como se fôssemos a nós mesmos, como se fosse a nós mesmos. Que o Senhor, meus irmãos, nos abençoe, que o Senhor nos dê graça para que nós possamos buscar essa frutificação que o Senhor Jesus nos ensina neste capítulo 15 do Evangelho de João. Que Ele seja gracioso, misericordioso para conosco, agindo com graça para que nós, nesta grande lavoura, possamos ser essa pequena lavoura, como a nossa igreja, mas muito bonita e que traga muitos frutos para o Senhor e que seja apresentada diante de Deus como bonita, cheia de amor, de graça, de perdão, com todos os nutrientes que embelezam e que deixam as plantas viçosas e bonitas. Que o Senhor nos dê graça, meus irmãos, para buscarmos essa frutificação em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor.
Pai Santo, abençoa o teu povo, ó Deus, que acaba de ouvir as instruções, o estudo da tua palavra, Pai. Ó Deus, faça a tua igreja frutificar, Senhor. Embeleza a tua igreja com os frutos do teu Espírito Santo, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos ligados sempre a Cristo e não nos esquecermos, ó Deus, da tão grande dependência que temos de Cristo. Sem Ele, nada podemos fazer, Pai Santo. Ó Deus, e Tu, como o grande agricultor, continue cuidando de nós. Continue, ó Deus, tratando a sua igreja, Senhor, e produzindo em nós, ó Deus, aquilo que é próprio de uma lavoura bonita e que pertence ao Senhor. Abençoa o teu povo e seja conosco durante todo esse dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.